Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao culto de glorificação ao Senhor nessa terça-feira e é uma alegria contar com a sua audiência e, digo mais, com a sua participação nesse culto. Você que é parte da igreja, membro da Igreja Cristã Maranata, você que recebeu um link, um convite para participar desse culto, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao culto da Igreja Cristã Maranata. E nós vamos adorar ao Senhor, glorificar o seu nome pelas suas bênçãos e vamos dar início a esse culto com uma oração. Vamos clamar pelo sangue de Jesus. A você que é membro da igreja, eu convido a estar de joelhos nesse momento. Você que está nos visitando, se desejar, pode nos acompanhar nesse gesto ou permanecer como melhor preferir. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, o renovo da comunhão com o Teu Espírito e a condição, Senhor, uma vez lavados e remidos no sangue de Jesus, de entrarmos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Assim nos abençoa, visita-nos e fala conosco ao longo desse culto, é o clamor que fazemos pelo sangue e em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se sentar? Nós vamos louvar ao Senhor agora. Vamos cantar um hino de adoração ao nome do nosso Deus. Participe desse culto, cante, louve ao Senhor. A letra do louvor vai estar na base da tela e nós vamos adorar ao Senhor agora. Prostrado estou diante de Ti, perdão imploro por meu pecar. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor que nos insere na sua presença, nos recebe na sua presença. Nós ainda vamos entoar um louvor de adoração ao nome do Senhor. E na sequência desse louvor, nós teremos uma palavra que será trazida pelo pastor Antônio Carlos de Oliveira. Pastor Antônio Carlos, por uma questão de preservação nesse momento de pandemia, ele gravou essa palavra da sua residência e enviou para nós, e nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Vamos adorar ao Senhor e, na sequência, a palavra do Senhor para nós. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Vem
Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos agora lendo a palavra do nosso Deus, que está na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós estamos falando nesta palavra, pedimos a Deus que nos abençoe, tanto a sua ministração como aqueles que estarão participando da mesma. Palavra do Senhor a respeito de Jesus, o nosso único mediador entre Deus e o homem. Para falar sobre o assunto, nós vamos nos reportar ao Velho Testamento, que contém várias diretrizes para um melhor entendimento. Iniciando, desde a queda do homem, Deus começou a tratar de providenciar um plano para a salvação, para a reconciliação. Exatamente porque o homem estava conflitado com Deus, era preciso que houvesse um mediador, que o mediador é aquele que se interpõe entre o conflito de duas pessoas, no caso, o homem e Deus. O homem estava afastado de Deus e Deus providenciou o Senhor Jesus, seu Filho, que fizesse essa aproximação e a reconciliação com ele. No Velho Testamento, Deus falou com Noé, falou com Abraão, especialmente com a família de Abraão, e quando chegou o tempo de Moisés, Deus fez um pacto, ou uma aliança com o povo de Israel. O mediador desta aliança foi Moisés. Então Deus levou Moisés ao monte, evidentemente, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele penetrou na eternidade, viu o templo celestial e Deus mandou que ele voltasse, apresentasse as leis e os mandamentos, e que também fizesse um tabernáculo à semelhança daquele que ele viu no monte, o templo celestial. Então ele fez um templo terrestre com materiais da terra, com mão de obra dos homens da terra. Sempre lembrando que ele estava fazendo algo semelhante àquilo que Deus mostrou no monte, repetindo que era o tabernáculo celestial. Evidentemente que há algumas figuras nisso, porque para materializar aquilo que é celestial, Deus usou de uma forma, até para nossa melhor compreensão. Então fez um acordo com Israel. O acordo foi feito sobre a palavra, que é o texto do acordo de Deus com Israel. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Bom, para que Deus fizesse este acordo, quando Moisés fez o acordo em outro texto, em outra parte, foi espargido sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus precisava perdoar os pecados para poder fazer o acordo com Israel. E providenciou o tabernáculo. E no tabernáculo tinha o pátio. Estamos falando do tabernáculo no deserto. Ele era feito de forma desmontável. Os levitas da tribo de Levi levavam o templo nas costas, desarmavam, levavam, quando Deus mandava parar, eles armavam o tabernáculo outra vez. Tinha o pátio feito de cortinas, em primeiro lugar, o pátio com o tabernáculo, onde se verifica, entrando pela porta grande, a primeira coisa que se deparava era o altar dos holocaustos, para perdão dos pecados, ministrado pelo sacerdote. O sacerdote, ele devia ser da tribo de Levi, mas não somente da tribo de Levi, da casa de Arão. Levi teve vários filhos. Quando chegou em Arão, o sacerdócio ficou na casa de Arão, ou da ordem de Arão, porque Arão
exercia o sacerdócio seguindo as ordenações de Deus, precisamente as ordenações de Deus. E os seus filhos sacerdotes cumpriam outros serviços. O sumo sacerdote era o sacerdote maior, que ele tinha outras funções superiores aos sacerdotes, simplesmente sacerdotes. Quando o homem pecava, a orientação de Deus era: ele deveria tomar um cordeiro sem mancha e sem defeito, levar ao altar dos holocaustos. O sacerdote que ministrava, então chegava o homem com o cordeiro, ele era amarrado no altar dos holocaustos. O homem que pecou impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado e o sacerdote executava o holocausto, ou seja, o cordeiro morria pelo pecado. Quando ele impunha as mãos e confessava, o cordeiro levava a culpa dele e morria no lugar dele, porque o preço do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão. Repetindo, né? Então era preciso que houvesse a intervenção da morte para haver o perdão dos pecados. Esse era o trabalho do sacerdote, do homem que pecava, e a intervenção do sacerdote para executar o sacrifício do cordeiro. Mas o sacerdote ainda entrava no tabernáculo. Antes de entrar no tabernáculo, ele deveria se lavar na pia de cobre, também visível no mapa que mostramos. E vou pedir para introduzir o outro mapa que mostra o interior do tabernáculo. O interior do templo, a primeira parte onde se chegava primeiro se chamava santuário, e a segunda parte ao fundo chamava-se Santo dos Santos, santuário ou lugar santo, santíssimo ou santo dos santos. Esses dois ambientes eram separados por uma cortinada espessa chamada véu da separação, e o sacerdote jamais, nem ninguém, a não ser o sumo sacerdote, podia entrar no Santíssimo. No santuário onde ministrava os sacerdotes, à direita de quem entra estava a mesa com os pães da proposição. À esquerda, o candeeiro de ouro batido, o candelabro. E no centro, à frente do véu, estava o altar do incenso. Tudo isso mostrando que a ministração do sacerdote levava a conhecer a palavra revelada, o Senhor Jesus, que é o pão da vida, e também que ele tivesse as revelações de Deus. E a igreja, e o candelabro é tipo da igreja, porque a igreja é a luz do mundo, ela tem a luz refletida no seu coração, que é a luz, que é Jesus, a luz. E o altar do incenso fala das orações. Porém, no Santíssimo, só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, e não sem sangue. Ele fazia, em primeiro lugar, o sacrifício por ele, porque não há homem que não peque. E depois fazia o sacrifício por todo o povo. Era o dia do perdão, o dia 10 do 7º mês, chamado dia da expiação, ou dia do perdão. Uma vez no ano. Antes de continuar falando sobre essa uma vez ao ano, o santuário tinha um caminho. Para chegar até o Santíssimo, ou para chegar à presença de Deus, a primeiríssima coisa, perdão dos pecados, que corresponde hoje ao clamor pelo poder do sangue de Jesus, como no Velho Testamento. O homem que pecou e punha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado, o cordeiro morria por ele. Hoje nós chegamos perante o Senhor Jesus, clamamos pelo seu sangue e recebemos o perdão dos pecados. Ou invocamos o sacrifício do Senhor Jesus. Mais adiante vamos falar melhor sobre isso. Então, o caminho do santuário, primeiro o homem oferecendo o sacrifício para perdão dos pecados. Depois o sacerdote mostrando que era preciso uma santificação maior para entrar no santuário. E maior ainda para entrar no Santíssimo. Mas, enquanto o véu da separação estivesse de pé e o sumo sacerdote entrando somente uma vez no ano, o Espírito Santo estava nos dando a entender
que o caminho para Deus estava fechado. Porque, na verdade, todo esse culto tinha o objetivo de chegar a Deus que não está na terra, aquele santuário era terrestre, mas que através do culto, através da ministração, de se chegar até Deus que está no lugar altíssimo, está na eternidade, e tinha que sair daquele tabernáculo. Para isso, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios anuais, tentando abrir esse acesso, que nunca abriu, porque era preciso que houvesse sacrifícios melhores do que aqueles que estavam sendo oferecidos. Então Jesus, quando morreu na cruz, quando ele expirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, porque ele mesmo entrou no santuário. Ele passou, abriu o véu e entrou, mas quando ele entrou no tabernáculo da terra, na verdade ele passou e entrou no tabernáculo da eternidade. No momento que ele fez isso, houve uma mudança do pacto. Foi feito a primeira aliança com Israel, agora através do sangue de Jesus, porque o primeiro também foi com sangue, foi com derramamento de sangue. Moisés disse: este é o sangue da aliança que Deus faz convosco, falou com Israel. Mas agora Jesus estava fazendo um acordo com todos os povos da terra, pelo seu sangue. Ora, se ele entrou no Santíssimo, ele foi feito sumo sacerdote. Porém, Jesus não era levita. Moisés nunca disse de alguém de outra tribo servindo no altar. Mas acontece que, mudando a aliança, ele fazendo uma nova aliança, mudou também a ordem sacerdotal. Aí o profeta Davi diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque foi um sacerdote de Deus que apareceu na época de Abraão e abençoou Abraão e lhe concedeu uma vitória extraordinária, sem pai, sem mãe, sem genealogia, um tipo do Filho de Deus, senão ele próprio, senão o próprio Jesus, ali na época de Abraão. E acreditamos que tenha sido porque no Evangelho de João, Jesus diz aos fariseus, aos doutores da lei, não é? Abraão viu o meu dia e exultou. Então a aparição de Jesus lá no Velho Testamento, segundo esta ordem, Jesus foi feito o nosso sumo sacerdote, e eterno porque ele ressuscitou, e é eterno porque os sacerdotes da lei, eles eram substituídos constantemente porque eram impedidos de continuar pela morte, mas esse, porque é eterno, ele tem um sacerdócio perpétuo. Ele entrou na eternidade, no santuário celestial, está sentado à destra de Deus, é o nosso sumo sacerdote que entende perfeitamente a nossa necessidade, porque os sacerdotes do passado, quando o homem vinha com o cordeiro no braço, ele tinha unção de Deus para compreender a necessidade do pecador. Ele tinha unção para se enternecer profundamente do pecador e para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. De igual forma, hoje, quando nós oramos a Deus, clamando pelo sangue de Jesus, ele entende perfeitamente o que se passa conosco e é fiel e poderoso para nos dar o perdão dos pecados. Mudou a aliança. Agora é a nova aliança. Desapareceu. Na nova aliança, os elementos da terra desapareceram. Entraram agora os elementos celestiais. Mas é importante ter em vista os elementos do Velho Testamento, que são terrestres, para se entender o que se passa na eternidade. Observem, os irmãos, que muitas vezes Jesus falou por parábolas. Quando ele falava por parábolas, ele falava de coisas terrenas, apontando para dar a entender o que acontece na eternidade. Então, olhando para os elementos do Velho Testamento, o tabernáculo do Velho Testamento, o sacerdote do Velho Testamento, nós passamos a compreender quantas coisas Deus realizou através do Senhor Jesus. Então, quando ele entra na eternidade, desaparece o cordeiro, porque ele é o cordeiro. Desaparece o sacerdote, porque ele é o sacerdote. Desaparece o templo, porque o templo agora está na eternidade. Esse ofício sacerdotal do Velho Testamento, ou seja,
O homem ia com o cordeiro até o altar dos holocaustos. O sacerdote, não o sumo sacerdote, o sacerdote oferecia o sacrifício pelo pecado. O homem era perdoado. E ele também fazia ministração, mostrando que era preciso vida espiritual, para que o homem ele pudesse ter uma relação com Deus através das revelações. Estava lá o candelabro, o candeeiro de ouro, as suas orações que seriam ouvidas por Deus, ele também estaria na presença do Senhor em oração e também se alimentando da palavra que é o pão da vida. Então, desaparece o cordeiro ou a vítima, desaparece o sacerdote e desaparece o templo. Então, esse ofício que era feito pelo sacerdote, nós agora fazemos diretamente porque Deus abriu o acesso para nós. Então, esse ofício sacerdotal são nós somos. Então, isso se chama o sacerdócio universal do crente, ou sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, que nós podemos ir diretamente ao sumo sacerdote Jesus, que está à destra de Deus no santuário da eternidade e que é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Interessante ainda, já partindo para o nosso encerramento, Jesus esteve uma ocasião na cidade de Sicar, onde está o poço de Jacó, com a mulher samaritana. Teve um momento que ela viu que Jesus era o Messias ou o Salvador, o Cristo, que é a mesma palavra, e perguntou a ele acerca de adoração, onde se residia suas dúvidas, e disse: nossos pais adoraram neste monte, adoram neste monte, que é o Monte Gerizim, o monte onde foram proferidas as bênçãos. Mas vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus disse: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então, nem é em Jerusalém e nem é mais no templo da terra. Agora nós vamos direto a Jesus, o nosso sumo sacerdote, ao templo da eternidade, para alcançar as nossas bênçãos, o perdão dos pecados, a misericórdia de Deus e a graça de Deus em tempo oportuno. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Estaremos cantando um louvor ao Senhor.
de Deus Pai, o nosso Rei, o Cordeiro que venceu. Jerusalém, quero contemplar a tua glória como a glória do Senhor. Quero habitar dentro dos teus muros. Recado pastoral do pastor Elimar Wurmli, aos irmãos da igreja em Carambeí, Paraná. A paz do Senhor Jesus. Que o nosso Deus Supremo continue guardando e abençoando aos amados, preservando no caminho para a nossa pátria. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, verso 14. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor foi trazida e ela certamente falou profundamente ao seu coração. Esse momento agora é o momento em que vamos orar, entregando no altar do Senhor o culto dessa noite. E é o momento em que você vai estar falando com o Senhor, diante daquilo que você ouviu, diante da palavra que chegou para você, daquilo que o Senhor está te oferecendo como bênção, como transformação na sua vida. Você pode colocar diante do Senhor agora em oração a sua vida, o seu coração, para que o Senhor te abençoe e haja conforme a sua vontade na sua vida. Vamos orar, vamos entregar no altar do Senhor o culto dessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te glorificamos, ó Pai, pela Tua direção, pela Tua palavra. Senhor, pela maneira como, quando estamos diante desta palavra maravilhosa, Senhor, Tu nos moldas de acordo com a Tua vontade e nos preparas, Senhor, para a eternidade, o arrebatamento da igreja, a eternidade contigo. Agora pedimos, recebe no Teu altar o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, a nossa gratidão pelo Deus maravilhoso que Tu és para nós. Recebe o nosso culto, Senhor, a nossa glorificação. Colocamos diante de Ti agora. Pedimos que nos despeças, nos dês uma noite em paz. Senhor Deus, continuemos ouvindo a Tua voz. Pedimos assim que Tu recebas a nossa adoração e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Está assim encerrado o nosso culto. Lembramos aos irmãos, amanhã, às 6 horas da manhã, pela Rádio Manaim, nós temos a madrugada, um período de 15 minutos de louvor, adoração e oração. O Senhor tem dado muitas experiências maravilhosas na madrugada. E logo mais à noite, amanhã, às 20 horas, mais uma transmissão, mais um culto inédito que será transmitido através do nosso canal no YouTube. A todos a paz do Senhor Jesus.